Olá, seja bem-vindo. Você comete muitos erros no seu canal e no desespero você cometeu mais um erro, que é procurar aquele criador de conteúdo que diz assim: veja os erros que podem destruir o seu canal, 10 erros que vão acabar com sua monetização, 10 erros que não sei o quê. Você fica procurando esse tipo de conteúdo? Bom, eu estava pensando sobre esse tema, porque eu sei, muitos gurus usam esse título porque ele é um título que atrai cliques. Você vai ver um monte de vídeo semelhante na internet. E eu pensei em criar a ideia oposta. Se os erros ajudassem os criadores a crescer, e se são os erros que faz você ter a sua própria personalidade? E quando eu pensei sobre esse tema, eu lembrei do jogador do Corinthians chamado Yuri Alberto, que no começo do ano ele não acertava passe nenhum, errava chutes pro gol, um atacante que tropeçava na própria perna e que virou, olha só o que eu tô falando aqui, zoação na internet de vários torcedores, de muita gente criticou o Yuri Alberto. E o cara errava tudo, o cara errava muito. Só que quando você vai ver lá no final do ano, agora, né, por exemplo, ele é o artilheiro do Brasileirão, até o momento. Artilheiro do Brasileirão, o cara que mais errou, o cara que não acertava um passe, o cara que não conseguia ficar em pé. No final, ele foi o cara que se destacou. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Yuri Alberto, ele olhou para o erro dele e namorou o erro. Ele olhava para aquela situação e não se importava tanto. Talvez foi até buscando ajuda que ele entendeu que o erro faz parte do seu sucesso. Então, você que é criador de conteúdo e pensa, poxa, eu errei na minha miniatura, eu errei no meu roteiro, eu errei no título. Isso vai acontecer várias e várias e várias vezes até o final da sua vida, principalmente se você for um cara solitário. Se você for o único que edita, o único que cria o roteiro, o único que faz os vídeos, que coloca o título. Porque ninguém é perfeito em todas as situações, em todas as áreas. Então você vai errar bastante. Então a minha ideia aqui é mudar a maneira que você está enxergando o erro. Porque os erros são a razão da sua energia, da sua continuação. Foram os erros que fizeram que o Yuri Alberto perseverasse e muito. Ele é um cara que durante o jogo ele pode errar 1000 vezes, ele vai lutar, ele vai errar muito. Às vezes ele vai errar o jogo inteirinho. Mas ele vai estar correndo o jogo todo. Por quê? Porque o trabalho duro, né? Aquele clichêzinho, vence o dom natural. A insistência, ele entender que o erro é o que vai fazer ele grande, fez com que ele se tornasse artilheiro, cara. Olha que incrível. E você, como criador de conteúdo, muitas vezes comete alguns erros que vão te ajudar. E eu separei 7 erros aqui que fazem parte de qualquer criador de conteúdo. E o primeiro deles, o primeiro erro, é o erro de demorar a editar como profissional. Todo cara que está começando um canal, ele não vai editar como profissional, mas ele vai estudar de todas as maneiras sobre edição de vídeo. Eu sei disso porque no meu canal aqui, os vídeos com mais visualização são os vídeos de edição, né? Então o cara vai sempre ali procurar aprender a editar um vídeo, a fazer um corte, a colocar um efeito, e aí ele vai exagerar no vídeo, vai tirar o que é mais importante hoje para um criador pequeno. Porque o criador grande, ele vai ter ali o editor dele, ele vai ter ali o roteirista dele, ele vai ter ali o cara para impulsionar o vídeo pagando, né, o marqueteiro. Ele vai ter um monte de coisa ali para favorecer a qualidade do seu conteúdo. Você, como pequeno, você não tem isso, poxa. Você não tem um editor profissional para te ajudar, você não tem um cara para um design para fazer suas miniaturas, não tem. Então a única coisa ao seu favor é a autenticidade. E quando você não sabe editar, ou não quer parecer o cara que edita, você torna o seu conteúdo muito mais autêntico. Então, demorar para começar a editar profissionalmente é um erro que vai ajudar você a crescer. Postar conteúdo de forma experimental é o segundo erro.
que muitos caras falam assim, você tem que postar com estratégia, você tem que postar o conteúdo pensando no seu público e tudo mais, que é o padrão. Só que postar conteúdo de forma experimental é sim a melhor maneira de você conhecer o seu público. O que o seu público gosta? Como que você vai saber o que a pessoa gosta se você não oferecer para ela? Imagina aí que você quer fazer um jantar para o seu chefe vai para sua casa lá. O que você vai fazer? Você não sabe o que o seu chefe gosta. Então você vai colocar na mesa variações de comida. Frango, torta, doce, arroz, feijão, lasanha. Você vai encher ali o prato com o maior número possível de comida que você tem condição. E o chefe, quando ele chegar, ele vai decidir comer aquilo que ele quer. Então aquela ideia de você ficar focado só no mesmo conteúdo, repetindo 1000 vezes o mesmo tema, é um problema. Porque é um acerto. Ter um canal nichado é um acerto. Só que experimentar conteúdos pode ser um acerto maior. Quantos criadores de conteúdo começaram com um nicho, mudaram o nicho e tiveram grande sucesso aí? Então tem que pensar no seguinte, postar conteúdo de forma experimental, ou seja, eu quero errar aqui, eu vou postar conteúdo maior. Teve poucas views, vou postar conteúdo menor. Teve poucas views, vou postar conteúdo, não sei o que lá, vou postar editado assim, falando sobre aquilo outro. Você pode entender melhor como funciona o seu público. E entenda uma coisa, nem sempre o vídeo com sucesso é um vídeo bom. Às vezes você pegou um vídeo ali, deu 20 mil visualizações e não foi um vídeo bom, porque não te deu dinheiro. Final é o dinheiro, né? O que importa é a grana. Querendo ou não, meu irmão, no final, o que vai te satisfazer é a grana. Então, postar conteúdo de forma experimental é um erro? É um erro. Mas é um erro que pode te acabar ajudando. Tem um cara aqui muito famoso, criador de conteúdo, que ele mudou completamente o seu estilo de canal. Ele fazia canais de tutoriais e, de repente, ele começou a falar sobre o YouTube. E ele cresceu muito como um criador de conteúdo falando sobre o YouTube, não um cara que falava de tutoriais. E ao contrário, já vi acontecer também. Então você vai testando, experimentando e vai descobrindo o interesse do público. É um erro que acaba virando um acerto. É um erro. De repente você lançou um vídeo lá, já vi caras que do nada, por exemplo, Nando Moura foi assim, sabe? Tem vários aí, que do nada, eu vou falar de música, aí começou a falar de política, bum, pronto, caiu na política. O Wagner, do canal Tragicômico, foi a mesma coisa. Então, muitos caras que começam, às vezes, falando de um tema, eles, no meio lá, resolveram mudar a forma de trabalhar ou mudar o assunto e acabaram atraindo mais público. Então, experimentar, principalmente para pequeno, porque aqui eu falo para pequeno, experimentar é ótimo, é um erro que você tem que fazer. Experimente várias vezes, sem medo de errar. Trate o YouTube como uma massinha de modelar, cara. Vai moldando os seus vídeos de acordo com os dados e presta bem atenção para você não achar que só porque os dados ali do YouTube estão mostrando crescimento, você está crescendo. Tenta fazer um conteúdo que te deixe à vontade, feliz e autêntico. O terceiro erro que muita gente comete, esse daqui é um grande erro, que é querer agradar todo mundo. Tem aquele ditado, se você agrada todo mundo, você não agrada ninguém. Tentar ser perfeito para todos dilui muitas vezes o impacto da sua mensagem. É muito mais importante você focar no conteúdo que você gosta, mesmo que ele não dê tantas visualizações, do que você ficar ali querendo agradar um público, falando de um assunto que eles gostam e falando de um tema que você não tem simpatia nenhuma. Você atrai fãs falsos, curiosos e acaba perdendo os verdadeiros seguidores. Muita gente comete esse erro e vai até o extremo. A menina, por exemplo, começa com um canal no YouTube, ela começa a falar de game, ela gosta de jogar aquele jogo, só que aí ela vê que tirar um pouquinho mais da roupa vai agradar seus seguidores. Então ela vai lá, coloca aquele decotezinho, tomara que caia. Aí ela vê que se mostrar a barriga vai agradar ainda mais. Então ela vai, mostra a barriga. Aí ela vê, e aí ela vai chegando a um nível que, com o passar do tempo, ela extrapola o limite
E aquilo que ela não faria, de jeito nenhum, ela já acha normal fazer. É uma mudança que acontece, que o algoritmo fez com que ela mudasse, que a vontade do público fez que ela mudasse, sendo que ela não queria. Aí lá na frente, ela vai se arrepender dos conteúdos que criou. Então, agradar todo mundo é um erro. O cara tá lá, eu vou fazer um canal. Ah, fala desse tema, Thiago, dá mais views. Eu não quero ter mais views. Eu não quero sucesso. Eu quero fazer o meu trabalho e atrair as pessoas que pensam como eu. Pode ser que demore mais tempo, pode ser que o caminho seja mais duradouro, porém, pensar dessa forma, não agradar todo mundo, o que seria um erro, acaba virando um acerto. Outra coisa, né, que muita gente não faz com medo de errar, né? Produzir vídeos longos inicialmente. Esse é o quarto erro, que muita gente às vezes não faz com medo, mas embora pareça arriscado, vídeos longos têm menos views, mas fideliza mais as pessoas que estão te seguindo. As pessoas mais profundas se interessam mais por conteúdo mais íntimo, um conteúdo que mostra mais detalhadamente o assunto. E essas pessoas, que às vezes são poucas e raras, são elas que vão te ajudar quando pedir um Pix, que vão comprar um produto seu. São essas pessoas que vão se inscrever, que de vez em quando o algoritmo entregar o conteúdo, elas vão voltar para ver seu vídeo. Porque entenda uma coisa, diferente do grande canal, que o grande canal tem todo mundo, tem toda a estrutura, você como um pequeno canal, é muito mais difícil, mas é muito mais difícil atingir um público-alvo e fidelizar um público. É muito. Hoje, então, com tanto entretenimento, shorts, TikTok, Kawaii, Instagram, Netflix, Amazon, jogos de videogame, tem um monte de entretenimento hoje. Atrair um público é muito, mas é muito, infinitamente mais difícil do que quando aquele guru que diz, esses erros aqui vai acabar com seu canal. Começou. Quando eu comecei no canal, rapaz, minha edição sempre foi ruim. Nunca gostei de editar, fiz curso, mas não gosto de edição. Então eu editava ruim, meu microfone era péssimo, falava mal, minhas miniaturas eram feias. Mas foi a época que mais cresceu, né? Porque são os erros que vão fazer você ser você mesmo. Então, no começo, criar vídeos longos vai mostrar para as pessoas que você também erra. Então você vai fazer um vídeo de 1 hora, por exemplo, vai aparecer um monte de erro de português, vai aparecer erro de edição, vai aparecer erro de assunto, você vai falar uma besteirinha aqui ou ali, vão aparecer erros que vão deixar você diferente dos outros. Porque ser maior no YouTube, ser o grande criador de conteúdo é impossível para quem está começando. É impossível para a maioria das pessoas, é impossível na geral. Mas ser diferente de todo mundo é possível. E você só é diferente errando. Não é errando que se aprende, não dizem por aí? Então é criando vídeos maiores que você vai errar mais. E errando mais, você vai consertando aquele erro. Se você não erra, você não sabe o que é errado. Você já viu que as pessoas que mais se destacam no mercado de trabalho, as pessoas que mais se destacam na vida sentimental, são aquelas que não têm medo de errar, que não tem medo da menina dar um não, que não tem medo do cara fechar a porta na cara dela. São essas pessoas que não têm medo de errar, são elas que vão se destacar mais e elas vão errar. Elas vão andar, tropeçar, levantar. Andar, tropeçar, levantar. É o processo de bebê. E esse processo de bebê, de tropeçar infinitas vezes, como o Yuri Alberto jogando bola no Corinthians, é esse processo de bebezinho que vai fazer você andar. Aí você vai aprender a andar, vai cair de vez em quando. Aí depois que você aprender a andar, você vai correr. Só não vai voar, né? Mas é esse processo de errar que vai fazer você ser grande, ou chegar aonde você quer, ou pelo menos se sentir realizado.
Poxa, eu gosto tanto daquela garota, mas se eu chegar naquela garota, ela vai me dizer não. Meu irmão, você já tem que ir nessa garota que vai te dizer não. Porque se ela te disser não, se você levar um fora, pronto, você já acostumou com aquele fora lá. O que eu fiz de errado? Vou melhorar minha abordagem aqui. Ah, vou chegar naquele cara lá, gosto muito dele e tal. Eu vou tentar fazer com que ele fale comigo. Ah, ele não falou comigo, então agora eu não gosto mais de ninguém. Não é assim que funciona. Ah, eu fiz um vídeo agora, não deu certo. Eu fiz 1000 vídeos e não deu certo. Yuri Alberto errou tantos gols e não deu certo. E ele terminou como artilheiro. Não, cara, você não pode deixar que o erro te defina. Ou você não pode ver o erro como um erro. Como assim, Thiago? Que paradoxo é esse? Um erro pode ser muitas vezes o seu acerto. Sabe quando você perdeu e aquela perda te fez evoluir? Cara, isso aconteceu na minha vida inteira. Eu tenho experiência nisso. Quantas vezes eu errei e tive que recomeçar? Eu sou o cara que todo ano recomeça. Eu erro tanto, mas o que isso me faz? O que acontece comigo? Vamos lá, o boxeador tá lá, né? Pá, se protegendo, aí leva um soco. Aí o primeiro soco vai doer muito. Aí ele tá lá treinando, leva outro soco, dói muito e vai engrossando, calejando. Então errar, meu irmão, é importante. Não tenha medo de errar. Erre. Faça vídeos maiores para você ver os seus erros. Para mostrar para as pessoas que você erra. Tem gente que, não, vou colocar um boné aqui porque eu não gosto da minha aparência. Aí eu vou colocar o óculos escuro aqui porque meus olhos não sei o quê. Rapaz, erre. Permite-se errar. Produza vídeos aí maiores que vai te ajudar aí. Os 5 erros que as pessoas cometem é postar vídeos perfeitos, sabe? Tipo assim, querer fazer o vídeo mais correto no linguajar. Cara, eu tô tentando assistir vídeos sobre ChatGPT. Cara, eu não consigo assistir o conteúdo do tutorial por completo. Por quê? Porque o cara tá lendo um roteiro, cara. O cara, ele não tá sendo ele mesmo, ele não tá explicando. Ele não dá um exemplo de fora, um exemplo da vida dele. Ele não tira uma ideia. Ele faz assim: olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. É como se fosse um anúncio pra internet. Então ele quer postar vídeo perfeito demais e com um planejamento bem rigoroso. Ah, eu vou fazer assim, vou seguir essa linha e não sei o que lá. E esses canais técnicos demais, cara, para quem está ensinando é horrível. Para quem está aprendendo é horrível. Porque imagina você, numa sala de aula, e ter um robô do ChatGPT, né, te ensinando lá uma matéria. Por mais que ele ensine a matéria de forma correta, e até melhor tecnicamente que o professor, vai faltar aquela parte humana que prende as pessoas. No vídeo de ontem, eu até falei sobre isso. As pessoas vão lembrar mais, não do que você disse, não do que você fez, mas o que você passou, do sentimento que você transmitiu para ela. Então, muita gente quer ter um vídeo perfeito e erra nisso. Eu vou fazer o meu vídeo perfeito. Eu vou fazer o vídeo mais rigoroso do mundo. Eu quero ter uma performance daquele YouTube grande. Entendeu? E é diferente, cara. Aquele cara já tá lá em cima. Aquele cara já tem um editor, já tem uma equipe. Você é só um. Porque não foca na sua autenticidade. Outro erro aí que o pessoal fala é um erro. Olha, você tem que ser frequente. 8º erro, né? Não ter uma frequência rígida no início é um erro. Pô. Aí o cara fica ali forçado a postar todo dia. Tem que postar. E aí ele vai fazendo, postando. E ele vai enjoando do canal e 95% das pessoas abandonam em um ano. 95% das pessoas abandonam o YouTube. Por que elas abandonam? Porque elas começam com uma grande energia, como se aquilo fosse a coisa mais importante que existe. Sabe aquele relacionamento que os dois já começam a se pegar e começam a mandar mensagem, ficam 24 horas por dia mandando mensagem?
Sabe aquele relacionamento grudento? Ah, não sei o que lá, eu te amo. E é sexo 24 horas e tal. Pá, 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 pá. Aí passa o mês, eu vou terminar, enjoei, perdi a vontade, sabe? Isso acontece também em qualquer coisa que você faça. Às vezes você começa com tanta energia, querendo criar tantos conteúdos, que vai chegar uma hora que você vai enjoar daquilo, vai ficar sem ideia. Então você pode, principalmente se está começando, se permitir descansar, criar de vez em quando, fazer mais devagar. Você não precisa correr na edição, você não precisa correr no roteiro, você não precisa ter essa frequência rígida que os gurus falam. Tem que manter frequência. Se não tiver frequência, você está errado. Posta vídeo quando você quiser. Não deixe ninguém mandar em você. Não agrade o público, lembra do erro? Não agrade o público, não deixe ninguém mandar em você. Posta quando você quiser, cara. Posta quando você sentir vontade. E o sétimo erro, e o último deles, o sétimo erro é você querer sempre falar da tendência. Muita gente fica assim, eu vou falar do assunto de hoje, eu vou falar do assunto mais popular, eu quero views. Cara, você pode simplesmente ignorar tudo isso e falar do que você quiser. Por que eu tô falando isso? O cara que tá lá em cima, ele vive do YouTube. Ele tem o YouTube como a principal fonte de renda. O YouTube é tudo pra ele. Tá entendendo? Esse cara precisa de views de qualquer jeito. Então ele vai falar da tendência mesmo. Ele sempre vai ficar procurando o assunto mais problemático. Agora, nós, criadores menores, podemos e temos essa chance de falar daquilo que a gente acredita e que sente vontade. E falar do que sente vontade pode ser que não dê muitas views, nem um grande sucesso, mas falar do que você sente vontade, do que você conhece, te dará autenticidade, te dá um caráter próprio e vai fazer com que pessoas te admirem pelo que você é, pelo que você aborda, pelo conteúdo, daquilo que você acredita. Você está entendendo onde eu quero chegar? Errar é fundamental para a sua evolução. Entenda a evolução não como, eu sou cara rico, vou mostrar meu carro no Instagram, vou mostrar meu casamento perfeito. Não, isso não é evolução. Evolução é quanto você melhora com o tempo. E quando você evolui, você vai progredindo. Você não cai. A cada dia que passa você vai evoluindo um pouquinho mais. É um processo lento, mas é um processo estável. Entendeu a importância de errar? Como é importante errar? Como vale a pena errar? Como vale a pena permitir o erro? Então, tudo que você estiver fazendo, saiba que você vai errar. E não tem problema. Não tem problema nenhum você errar. Se você errou, conserta. Claro, estou falando aqui de erros que você pode resolver. Estou falando assim, eu vou clicar aqui sem querer, eu cliquei no botão de excluir o canal. Não, isso não é um erro. Isso aí você desistiu. Estou falando de erros, cara, que você pode resolver. Então não desista. Não vá nessa onda, eu não posso errar, porque senão você vai ficar travado e não vai fazer nada. É mais importante que você faça muitas coisas, mais ou menos, do que você faça nada. É melhor que você faça um pouco de cada coisa, de qualquer jeito, do que você não faça nada. Querendo fazer perfeito, não cria nada. Entendeu onde eu quero chegar? Então, os erros vão te ajudar a evoluir. São eles que são o que mostram quem você é de verdade. Valorize os erros.